Boa noite a todos. Que bom nós estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Uma saudação especial para você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe e que Maria Santíssima proteja sempre, 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 sempre. E a honra é minha, viu, irmão, de estar aqui hoje anunciando a palavra de Deus. Por misericórdia de Deus, unicamente por misericórdia de Deus. Me convida para trazer hoje um pouquinho, né? Um pouquinho, falar um pouquinho só, porque é aquilo que a sabedoria me permite, né? Porque nem todos os santos foram capazes de enaltecer, de trazer a grandeza da mulher mais importante do mundo, da mulher mais importante da história, que é a Virgem Maria. E aí eu peço para você também de casa, né? Eu vi isso outro dia de uma live que eu acompanhava, e o irmão dizia assim, né? Não só assista, mas reze conosco, participe conosco, né? Leia a palavra conosco, né? Isso não é um programa, né? Não é algo que vou assistir, eu não vou fazer parte. Eu convido você, da sua casa, a você entrar, sentar aqui de forma virtual nesses bancos aqui, dessa capela muito bela, inclusive, muito bonita. Você sentar aqui, você participar realmente de corpo e de alma, não é? Deixar as distrações um pouquinho de lado, eu sei que às vezes tem as crianças, né? Mas prestar bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Convidaria você a tomar a sua palavra, por favor. Antigo Testamento. E abram comigo lá no livro de Esther, capítulo 5. Brevemente, contando um pouco sobre a história da rainha Esther, para quem já viu, para quem já assistiu o filme, para quem já até leu mesmo a palavra, né, e até leia também. É um livro curtinho, muito bom de ler e de entender. Por quê? Aí a Santa Igreja, ela compara, né? Ela faz essa comparação entre a rainha Esther e Maria, a Virgem Maria. Vocês vão entender por quê. Vamos só contextualizar, né, o cenário. O que aconteceu? O povo judeu, ele vivia no exílio, estava exilado, ou seja, estava afastado da sua terra. E foi decretado, né, por uma intriga política, foi feito um decreto, né, o rei Assuero, ele decretou que em determinado dia todo o povo judeu fosse exterminado. Então imagine isso. Imagina isso, né? Um rei decretar, falou assim, ó, em tal data, o exército vai vir e todo mundo que for judeu vai morrer. Né? Imagina essa situação, né? Essa situação. E o povo, ele vivia em exílio, por quê? Porque tinha se distanciado de Deus. Tinha se distanciado de Deus. E aí, nessa história, entra um personagem importante, Mardoqueu, que era um judeu, né? E ele, como os judeus ali eles tinham, vocês já acompanharam isso, talvez, principalmente nas pregações e aqui nas partilhas do Padre Paulinho, enfim, de todos que passam por aqui, que o povo judeu, eles tinham um hábito, quando eles queriam, eles estavam ali passando por algum momento de dificuldade, para buscar a Deus, o que eles faziam? Eles se vestiam de saco, se cobriam de cinzas, para se humilharem, para se voltarem a Deus. Amém? Então, assim fizeram. Então, Mardoqueu e o povo ali, sabendo daquele decreto, todo mundo ficou ali com o seu coração ali voltado para Deus, não é? E tudo mais, e começaram a rezar, e começaram a fazer jejum, e tudo mais. E aonde que surge a história de Esther? Esther era judia. E o rei, ele tinha um harém. Ele tinha à sua disposição várias mulheres, as mulheres que ele queria. E as mulheres, as filhas dos judeus, as mais bonitas, eram levadas para o seu harém. E não foi diferente com Esther. Esther era muito bonita, foi levada para o seu harém. E Esther, inclusive, já fazia parte do harém quando tudo isso aconteceu. E ela, como judia, né, que era, foi responsável por
interceder junto ao rei pela libertação, pela salvação do povo, não é? Então, aí, só para dar esse contexto, só para contextualizar isso, para que a gente chegue nesse versículo, capítulo 5, e vocês vão acompanhar comigo, capítulo 5, versículo 3. O rei Assuero pergunta então para Ester: que há, rainha Ester? Disse-lhe o rei: dize-me o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Nesse momento, tinha um problema muito sério. Só podia entrar na presença do rei quem ele autorizasse. Ninguém podia chegar lá, a reviria e entrar, porque se fizesse isso era morto. Era morto. Ester, convocada por Mardoqueu, porque falou: você agora vai ter que interceder por nós, porque não pense que você foi colocada aí à toa. Mardoqueu dá uma exortada em Ester, inclusive, né? Não pense que você foi colocada aí à toa, não. Não. Você foi colocada aí por um motivo. E talvez tenha sido este motivo, para interceder pelo seu povo. E se você não fizer isso, porque ela ficou com medo, ela ficou com receio, porque não podia se apresentar ao rei. E se você não fizer isso, isso será cobrado, inclusive. Ester, então, ela toma coragem, né? E vai e se dirige ao rei. É justamente nesse momento. Então, quando ela chega, não é? Temerosa, lógico, porque ela podia morrer ali, mas ela se decidiu, falou: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou. Então, ela coloca a sua vida em risco e se dirige até o rei. O rei pergunta: o que você quer? Né? O que você quer? Convido vocês agora a pularem comigo lá no capítulo 7. Capítulo 7, um pouquinho, vira aí a página da Bíblia, capítulo 7, a partir do versículo 2. Né? No segundo dia, durante o banquete, o rei disse novamente a Ester: pede-me o que quiser, rainha Ester, e te será concedido. Ainda que me peças a metade do reino, eu vou te dar. Aí ela responde: se realmente encontrei graças aos teus olhos, ó rei, respondeu-lhe Ester, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Essa foi a intercessão de Ester. A história se conclui da seguinte forma: o rei ele não podia revogar o decreto dele. Uma vez feito o decreto, ele tinha que ser cumprido. Mas fez com que o rei mudasse o decreto dele, dando ao povo judeu a possibilidade de se defender. Então eles poderiam se defender. Se eles fossem atacados, eles se defenderiam. Né? Deu essa possibilidade. Então, o povo, por essa intercessão, o povo judeu foi salvo. Não é? Logicamente, uma série de acontecimentos, a oração do povo, o jejum e tudo mais, todo esse detalhe. Mas por que a igreja ela faz essa comparação, né? Justamente por essa intercessão, por Ester ter sido essa que se colocou entre o perigo e o seu povo, entre a necessidade do seu povo e o Senhor. Ela se colocou, arriscou a própria vida, se entregou e conseguiu graças. E aí é interessante, porque aí agora a gente entra, né, nessas citações, né, nós vamos falar bastante disso. E é interessante que é justamente nesse momento que Santo Afonso faz uma pergunta espetacular. Se Assuero, que era um homem comum, qualquer, tudo bem, era rei, mas era um homem qualquer, mortal, por amor a Ester, foi capaz de revogar, de dar ali a condição ao povo judeu, de salvar o povo judeu, pelo clamor de Ester. Imagina Deus, que é o Rei Supremo, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o sumo bem, é capaz de fazer através do apelo de Maria. O que Ele é capaz de fazer por nós? Aquela que encontrou dignidade diante do próprio Senhor, aquela que foi escolhida
pelo Senhor. Aquela que foi escolhida. Aquela que foi proclamada pelo anjo. Não foi por qualquer um, não. A cheia de graça. A cheia de graça. Os irmãos, né, que infelizmente às vezes não comungam aí da nossa fé, que às vezes tem alguma oposição, né, que me perdoem. Mas assim, se não aceitam isso, não estão aceitando o que está na palavra. Não é uma questão de doutrina, mas é uma verdade que está ali expressa na palavra de Deus. Não são os católicos que dizem isso, não. É a palavra de Deus que diz. E até conversando uma vez com o irmão sobre isso, a gente dividia esse assunto. E entre uma questão, eu falei assim, irmão, beleza, nós não vamos chegar num acordo. Eu acredito e você não acredita. Mas assim, vamos lá. Quando você falou, não, porque Maria foi só um instrumento e tudo mais, é aquela que Deus podia ter escolhido qualquer uma e tudo mais, que Maria não é tudo isso que vocês falam, etc, etc. Foi tudo bem, irmão. Já que você está dizendo tudo isso daí, não concordo com você, é lógico. Mas assim, gostaria de fazer uma pergunta para você. Se Deus, né, ele pudesse escolher, né, se Deus fosse escolher qualquer um, como você falou, né, você acha que ele não teria cuidado de escolher uma pessoa extremamente compatível com aquele que ela iria receber? Ou seja, se você falar, não, podia escolher qualquer um, mas você acha que as qualidades dessa pessoa Deus não levaria em conta? E aí você pode até contestar. Mas Maria apresentava todas as qualidades para que Deus a escolhesse. Ponto. Então, irmãos e irmãs, quando nós falamos justamente sobre a oração à Virgem Maria, o Salve Rainha, nós temos que entender, né? Porque até então, muitas vezes nós rezamos Salve Rainha e, por às vezes distração, não prestamos atenção nas palavras, mas o Salve Rainha é uma oração de súplica. É uma oração de súplica, irmão. É uma oração de súplica. Essa oração, até como dados históricos, tá? Ela foi... A origem dela é dada da seguinte forma. Foi atribuída a um monge chamado Hermanus Contractus, lá por volta de 1050, no mosteiro, na Alemanha. Então, por dados históricos, é dada a ele, atribuída a ele esta oração. O monge Hermanus Contractus, por volta de 1050. A Europa, nesse tempo, vivia um tempo de penumbra, de muita dificuldade. Fome, né? A região onde ele estava, fome, ataques, eram devastações naturais, enfim, uma série de coisas. E isso explica o teor dessa oração. Porque aí quando nós formos entrar no parte a parte com ela, aí nós vamos perceber, né? Até porque pelo comentário que aqui eu tenho que dar os méritos, né? Eu pesquisei lá no site do professor Felipe Aquino, uma fonte segura, né? E ele traz justamente isso. Certamente um monge experimentava as piores misérias da vida humana neste vale de lágrimas. Como disse, nesta prece bradamos, ou como degradados, suspirando, gemendo e chorando, vemos o mundo como um vale de lágrimas, como um desterro. Entretanto, essa visão de vida acaba num sentimento de esperança que ultrapassa e domina a confiança em Nossa Senhora. É justamente nisso, né? Olha só. Vamos rezar juntos agora, né? Convido a você a rezar junto comigo e você de casa também, por favor. Só que eu vou convidar você a fazer isso de uma forma especial. Feche os seus olhos. Se você tem um terço,
na mão, que tanto traz, né, a presença de Nossa Senhora. Segura na sua mão. Fecha os olhos. E nós vamos rezar ela bem pausada. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos aplaudir isso, né? Você de casa também. Que oração maravilhosa. Gente, essa oração, como foi dito, ela foi feita como uma súplica, porque certamente quando o autor proclamou essa oração, ele passava por um momento de angústia, por um momento de forte angústia, por um momento de dor, enfim, né, de ausência, talvez, da presença de Deus. Acontece que, quando nós olhamos para isso, aí a gente tem que ver a doçura, como que foi feita essa oração. Né? Como foi feita com doçura essa oração. Vamos lá. Salve, Rainha. Salve, Rainha. Esse salve, Rainha, é uma saudação àquela que merece. Aquela que merece. Assim como o anjo saudou Ave Maria, ele começa como salve, Rainha. É a súplica de nossa misericórdia. Aquela que é a mãe de misericórdia. É mãe de misericórdia. Então, imagina isso, né? Salve Maria. Não é? É como se nós pudéssemos traduzir, irmãos. Oi, mãe de misericórdia. Como se nós dirigíssemos assim, nessa simplicidade. Mas, logicamente, Maria, com a sua dignidade, com sua realeza, não é? Porque ela é rainha, ela é tratada com todo respeito, com todo carinho, né? Com todo esmero. É um recurso instintivo do filho da mãe, aquela que é fonte da vida, ou seja, salve rainha, mãe de misericórdia, vida nossa, vida, doçura e esperança nossa, não é? É o impulso daquele que ama, daquele que se dirige a ela, o refúgio espontâneo do desesperado, não é? Esperança nossa, salve. Esperança nossa, salve. Então você imagina que ali, naquela oração, é a oração do desesperado. A oração daquele que já não tem mais a quem recorrer. E aqui eu quero contar um breve testemunho que o irmão partilhou. Dizia assim, né, que no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, houve um fenômeno, né? Onde uma comunidade tinha um quadro da Virgem Maria e que foi dito que aquele quadro ele vertia lágrimas, né? Isso muito tempo atrás, né? Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, são muito novinhos, não eram nascidos. E o irmão foi lá pregar, foi anunciar a palavra de Deus lá. E esse irmão, carregado da unção de Deus, um homem, um profeta de Deus mesmo, né? Onde ele ia, Deus manifestava as suas graças através do seu ministério.
ele chegou nesse lugar e falou que foi um encontro tremendo. E chegou no momento que nós vamos ver daqui a alguns minutinhos, que o Santíssimo foi colocado e ele começou a rezar pela cura e pela libertação do povo. Dizia ele que em dado momento a comunidade chegou e falou assim: irmão, nós temos aqui um casal, e aí falou o nome do casal, né, 2 idosos, que eles fundaram a igreja, eles construíram, são pessoas tão importantes para a nossa história, mas eles estão tão debilitados, estão tão sofrendo com dores, enfim, com tantas enfermidades, e a gente queria que você rezasse por eles. Aí ele falou, né, que olhou para o casal, o senhor já estava na cadeira de roda, já bem debilitado, a senhora também. Aí ele ficou meio assim, né, porque a dúvida humana vem, né? Ele falou, eita, e agora, né? E agora? Porque eu vou rezar por eles, e assim, se Deus falar que o anúncio para cura, alguma coisa nesse sentido, anuncio, senão eu tenho que ficar calado. E assim aconteceu. Começou a rezar pelo casal e ele falou que nada. E rezou e clamou e ele olhava para o Santíssimo, face a face ali com Jesus e nada. Silêncio total. A ponto dele falar, Jesus, você vai me deixar na mão? Porque ele falou, se eu não ouvir nada, eu não vou poder falar nada. Vamos ter que, né? Vamos ter que passar aqui em branco. Aí ele ali, meu Deus, e agora? E agora? Aí ele voltou o olhar para o quadro que estava ao lado, o quadro de Nossa Senhora. E aí ele fez essa súplica: mãe, intercede ao seu filho por este casal. Era tão querido aqui dessa comunidade. Intercede por eles. Quando ele volta o olhar para o Santíssimo, aí Jesus fala ao coração dele: porque a minha mãe pediu, eu irei realizar. Ele falou, eita, agora vai, né? Aí ele pegou e falou assim, bom, deixa eu ir primeiro na senhora, que ela está menos debilitada, né? Acho que vai ser mais fácil. Aí ela pegou a senhora, levantou a senhora, rezou por ela, levantou ela, correu com ela em volta do altar, aquela coisa toda, aquela alegria. E pensando, né? Eita, agora eu vou ter que rezar pelo Senhor agora, né? E ele estava bem debilitadinho, bem coitadinho ali e tal. E ele pensando, meu Deus, e agora, né? Ele não vai levantar. E ele pensando, e ali todo mundo festejando, chorando e tudo mais. Quando ele terminou e ele ia voltando, o senhorzinho levantou sozinho da cadeira, ergueu os braços, louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque o Senhor tinha o tocado. Essa é a força da intercessão de Maria. Pede a mãe que o filho, vamos repetir isso, pede a mãe que o filho atende. Ela é medianeira de todas as graças, amém? Bom, o clamor do desterrado, aquele que à porta da pátria, a vós clamamos os desterrados filhos de Eva, assumindo a nossa condição de pecador, a nós, né? Filhos de Eva, nós pecadores, nós clamamos, suspirando e gemendo de quem chora neste vale de lágrimas, aquela que é a única que sabe e pode confortar-nos. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela que pode nos confortar. Ela que pode enxugar as nossas lágrimas. Por quê? Porque também ela derramou lágrima pelo seu filho que sofria em todo o Calvário. Porque ela teve que receber Jesus em seus braços. Eu li a certa vez que uma santa profunda numa oração, e aí foi revelado a ela, né, deu a ela, né, o Senhor concedeu a ela essa imagem. Ela via Jesus descido da cruz nos braços de Maria. E ela disse que Jesus estava com os braços abertos e
Maria tentava fechar os braços de Jesus, né, para até poder abraçá-lo, só que não conseguia. Não conseguia. E ela não entendeu aquela visão, e aí ela voltou, ela fechou os olhos e rezou, e a visão retornou. E aí Maria disse assim para ela: os braços dele não se fecham, porque permanecerão abertos até o fim dos tempos, para a salvação da humanidade, para todos aqueles que quiserem voltar. Maria recebeu o seu filho nos seus braços, já sem vida. Ela sim chorou lágrimas profundas, não é? Então ela pode nos consolar também. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está, mas se coloca no colo de Maria, se coloca no colo da mãe, para que ela sustente, para que ela te ampare. Peça isso. Me segura, mãe, nesse momento. Talvez você esteja rezando pelas dificuldades que nós estamos vivendo agora. Talvez até sem esperança já. Mas entregue nas mãos de Maria. Coloque essa situação. Coloque essa pessoa amada no colo de Maria. Amém? Coloque. Entregue nas mãos de Maria. Por fim, e confiante e recluso, o réu, aquela que é poderosa, advogada junto do juiz supremo, eis, pois, a advogada nossa, esses olhos misericordiosos nos volvei. Maria é aquela que nos defende, é aquela que se coloca, né, como advogada. Advogado é aquele que vai defender os direitos, que vai lutar por aquele que se coloca. Maria é essa também, que luta e que se coloca e que muda as situações. Que muda as situações. Não é? Mudou a minha história. Até alguns meses atrás, né? Eu estava no UTI também, por conta do Covid. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi as orações dos irmãos. Muitos estão aqui, muitos estão em casa. A oração incansável da minha esposa, porque ela me disse isso, o quanto ela rezou, o quanto ela pediu à Virgem Maria, que me tiraram daquele leito de morte. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus dessa forma. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. É o que nós esperamos, é a certeza de que nós esperamos. Que Jesus seja nos apresentado. Que a gente tenha essa certeza de que a mãe nos levará também a Jesus. Embora muitas vezes as coisas não terminem da maneira com que a gente peça, ou até às vezes acredite, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Diga isso nessa situação que você está vivendo. Deus tem o melhor para mim. Diga isso você também. Deus tem o melhor para mim. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Amados, amadas de Deus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Conclui-se assim a oração. Conclui-se dessa forma. E amados, amadas de Deus, eu queria concluir já este momento, justamente arrumando essa máscara primeiro, né? Vamos ficar só com uma por enquanto, que aí tá bom. Bom, então, eu queria concluir esse momento justamente trazendo a vocês uma reflexão breve do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, que é o momento que Maria, é o momento que Jesus está sendo crucificado. Jesus está na cruz. E é o momento em que Jesus, ele olha e vê ali Maria de pé.
João capítulo 19, versículo 25. E aí, Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João: filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, a palavra de Deus vai dizer que o discípulo levou Maria para casa. Eu quero aqui agora fazer uma interpretação. Vou pegar as palavras do Padre Paulinho. Fazer uma interpretação. Gente, feche os seus olhos agora e pensem, imaginem o olhar de Jesus para Maria e o olhar de Maria para Jesus no momento da crucificação. Pensem toda angústia, toda a dor, tudo aquilo que passava naquele momento. Gente, quando Jesus vai dizer para Maria: eis aí o teu filho, nós podemos entender que Jesus, ele disse assim: mãe, cuida dele. E aí, quando vai dizer cuida dele, a Santa Igreja vai nos dizer, né, que todos nós nos transportamos ali para a humanidade de João. Então nós todos somos João, amém? Nós todos somos João, nós todos somos ali filhos. Mas é como se Jesus dissesse assim: mãe, cuida deles. Eles vão precisar. Mãe, eu estou indo. A senhora sabe muito bem que eu tenho que ir. A senhora sabe que eu vou ressuscitar. A senhora mais do que ninguém sabe, porque a senhora guardou tudo no seu coração. Mas eles não compreenderam ainda não. Então, mãe, fica com eles. Intercede por eles. Acompanha eles, mãe. E aí depois Jesus olha para o discípulo e diz, né? Filho, eis aí a tua mãe. E da mesma forma nós podemos imaginar também um olhar de João, né? O nosso olhar para Jesus na cruz. E aí você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que é Jesus falando para nós: leva minha mãe para a tua casa. Se você quer ser feliz, se você quer levar bênção para a tua casa, leva minha mãe para a tua casa. Cuida dela. Zela por ela. Porque ela vai cuidar de você. É por isso que São Luís vai dizer que nós não devemos ter medo de nos apaixonar por Maria. Nós não devemos ter medo de louvar a Maria. Porque o próprio Deus louvou ela. Porque o próprio céu se dobrou para Maria. Amado, amada de Deus, nós não podemos ter receios de receber ela como a nossa mãe. Não podemos nos acovardar. E aí nós precisamos fazer sim o uso daquilo que a igreja, do que os santos nos falam. Se Deus escolheu vir até nós por meio, através da Virgem Maria, nós também temos que fazer este mesmo caminho para ir ao céu e ir por meio de Maria. Ela é o caminho mais curto. É isso que o tratado vai nos ensinar. Não mais fácil. Não mais fácil. Não mais fácil. Mas é o caminho mais curto. É o caminho mais curto.